E um filmaço lá da Max que me surpreendeu muito foi Papai, de 2023, com a Dakota Johnson e o Sean Bean. Sabe aquele tipo de filme que você começa achando que vai ser só mais uma coisa meio bobinha, só um drama familiar básico, e de repente ele te acerta de um jeito que você nem estava esperando? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. A história gira em torno de uma mulher que aparentemente vive uma vida meio parada, meio no piloto automático, aquele tipo de rotina que vai engolindo a gente, só que tudo muda quando ela pega um táxi no aeroporto JFK de Nova York e começa a conversar com o motorista. E é aqui que começa o barato do filme, porque não é só uma corrida de táxi ou sobre uma corrida qualquer, é sobre o reencontro com ela mesma, com o passado e principalmente com a forma com que ela vê o mundo. E o jeito que o filme vai construindo essa relação entre passageiro e motorista é muito bonita, não é forçada, não tem aqueles clichês de novela ou de filme americano, onde tudo dá certo do nada. Aqui é mais pé no chão, mais humano, mostra o desconforto, o silêncio e as falhas de comunicação com os traumas que a gente guarda às vezes e nem percebe. E olha, se você gosta de filmes que trabalham bem o silêncio e os detalhes, aquele olhar mais demorado, que diz muito sem precisar de fala, esse aqui manda muito bem, porque a direção também é muito sensível. Ela tem umas cenas que, pessoal, você só fica olhando e sentindo, nem precisa ter diálogo, é muito simples, mas bate muito forte. E outro ponto alto é a atuação. A Dakota Johnson manda muito bem. Ela passa aquela vibe de quem carrega uma dor antiga, mas sem ficar fazendo cena de sofrimento o tempo inteiro. Ela é sutil, mas de um jeito real. E o motorista, que é o Sean Bean, ele tem carisma e também consegue ser leve e profundo ao mesmo tempo. Não é aquele personagem forçado que aparece só pra ser engraçado. Ele tem presença, tem alma. E o filme também toca muito naquela ferida da masculinidade, de como a gente foi ensinado a segurar tudo, a não demonstrar fraqueza, e como isso, no fim das contas, machuca demais. Mas ele faz isso de um jeito bem maduro, sem virar discurso, ele só mostra, e isso já é muito suficiente. Enfim, Papai é aquele tipo de filme que não precisa gritar para ser ouvido, ele fala baixinho, mas fala direto no seu coração. Então, se você gosta de um bom drama, com sentimento de verdade sem exagero, vale muito a pena assistir. Então veja lá na Max, Papai. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Max, eles que têm um catálogo excelente. E eu só peço para você, como sempre, já deixar aquele likezão aí e também se inscrever no canal, porque eu trago vídeo aqui todo dia, sempre a meio-dia para você, beleza? Então agora, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, deixa eu te falar sobre um filme que eu assisti recentemente e que me deixou refletindo por dias. Jurado número 2, de 2024, dirigido pelo lendário Clint Eastwood. E quem acompanha aqui o canal sabe que ele é meu diretor favorito. E essa história gira em torno do Justin, que é feito aqui pelo Nicholas Hoult. Ele é um cara comum, um jornalista, pai de família, que é convocado para servir como jurado em um caso de assassinato lá em Savannah, na Geórgia. Até aqui tudo bem, mas o que torna a trama realmente intrigante é que durante esse julgamento o Justin começa a suspeitar que ele mesmo pode ter sido envolvido nesse crime. Imagina só o dilema, você está no júri de um caso e percebe que pode ser o responsável pelo que aconteceu. E o filme é um thriller jurídico, daqueles que te deixam na ponta da cadeira. A tensão é constante e a cada cena você se pergunta o que vai acontecer a seguir. E o mais interessante é como o roteiro aborda questões morais complexas. O Justin se vê dividido entre confessar e arriscar destruir a sua vida, ou permanecer em silêncio e permitir que um possível inocente seja condenado. Um verdadeiro labirinto de decisões difíceis. E o elenco aqui é outro ponto forte, além do Nicholas Hoult, que entrega uma performance intensa e cheia de nuances. Temos também a Toni Collette como a promotora Fate, e ela está determinada a conseguir uma condenação, e isso adiciona ainda mais pressão sobre o Justin. E eu não posso deixar de mencionar também o J.K. Simmons, que também brilha no seu papel, trazendo profundidade e complexidade para o personagem. E a direção do Clint, ela é impecável como sempre, mesmo aos 94 anos. Ele mostra que tem muito a oferecer ao cinema, a forma como ele conduz a narrativa, explorando dilemas morais e as emoções dos personagens é simplesmente magistral. E o final, bom, eu não posso te dar spoiler, mas eu posso te dizer que é daqueles que te deixa pensando por um bom tempo depois que os créditos sobem. Então, se você gosta de filmes que vão além do entretenimento e te fazem refletir sobre questões de ética e moral, Jurado número 2 é uma escolha excelente. É um filme que mostra que às vezes não existe resposta fácil e que cada decisão pode ter uma consequência profunda. Vale muito a pena assistir, então veja aí na Max,
Jurado número 2. E continuando a nossa lista da Max, sabe aquele filme que parece simples à primeira vista, mas que ele te prende do começo ao fim? Eu tô falando de Águas Rasas, de 2016. Não é um filme cheio de efeitos mirabolantes ou uma superprodução de ação desenfreada, mas pessoal, a tensão que ele cria é absurda. A história gira em torno da Nancy, feita aqui pela Blake Lively. Ela faz uma estudante de medicina que tá precisando tirar um tempo pra si e vai surfar numa praia meio isolada, que tem um significado pessoal muito forte pra ela. Parece aquele rolê tranquilo, de boa, até que de repente tudo muda. Sem te dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que ela acaba ficando presa em alto mar, numa situação bem desesperadora, e o perigo vem de onde a gente menos imagina, o melhor, de onde a gente mais teme. E o legal é que o filme não precisa de muito pra te deixar tenso, é praticamente uma personagem, um cenário e um tubarão, mas o jeito que tudo é construído é tão bem feito que você fica o tempo todo se perguntando: meu Deus, como que ela vai sair dessa? E o nome do filme faz total sentido, porque são águas rasas mesmo, e ainda assim com muita profundidade, porque o perigo é real e ele é presente e tá o tempo todo te ameaçando. Agora, falando da Blake Lively, ela carrega o filme nas costas com maestria, praticamente sozinha em cena na maior parte do tempo. Ela entrega tudo: desespero, força, vulnerabilidade, inteligência, e o mais bacana é que o roteiro dá espaço para a personagem ser humana. Ela não é uma heroína perfeita, nem uma vítima indefesa, é alguém tentando sobreviver com medo, mas também com garra. A fotografia é outro ponto fortíssimo, porque a paisagem é lindíssima, água cristalina, o céu limpo, aquele visual paradisíaco, e mesmo assim, com tudo tão bonito, o filme consegue criar uma tensão que vai apertando o coração aos poucos. É aquela beleza perigosa. Então, no fim das contas, Águas Rasas é um suspense de sobrevivência, daqueles que você assiste com respiração presa, não precisa de monstro nem alienígena ou plot twist mirabolante, é só uma mulher e um tubarão e o instinto de sobrevivência colocado à prova. Então, se você curte um bom filme tenso, mas que não perde tempo com enrolação e ainda tem uma fotografia linda, vale a pena demais dar uma chance para esse filme. Ele é direto, eficiente e vai te deixar com vontade de pensar duas vezes antes de entrar no mar. E é esse o filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Veja lá na Max, Águas Rasas. E para finalizar o nosso vídeo, se você curte aquele tipo de filme que mistura comédia, superação e um pouco de porrada no bom sentido, O Professor Peso Pesado de 2012 é uma pedida certeira e o melhor, dá pra rir, se emocionar e ainda sair inspirado. O filme acompanha o Scott, feito pelo Kevin James, aquele cara grandão meio atrapalhado, mas que com um coração gigante. Ele é um professor de biologia numa escola pública que tá passando por sérios problemas financeiros, tipo, a grana tá curta, e um dos programas que vai ser cortado é justamente o da música, que é super importante pros alunos, principalmente pelo professor de música, que é tipo a alma da escola. Só que o Scott, mesmo sendo meio desmotivado no começo, não aceita isso numa boa. E é aqui que vem a virada, porque ele decide entrar no mundo do MMA, aquelas lutas de artes marciais mistas, para tentar arrecadar dinheiro e salvar o programa. E sim, exatamente isso que você imaginou, um professor fora de forma, tentando virar lutador profissional. E parece até absurdo, e é mesmo, mas é aquele absurdo que a gente adora assistir. E o mais legal é que o filme mistura bem o humor com parte mais emocional. Você vê a transformação do Scott, não só fisicamente, mas também como pessoa. Ele vai se redescobrindo e vai encontrando um propósito, inspirando os alunos e até ganhando respeito de quem achava que ele era só mais um funcionário acomodado. E é claro que o filme manda bem nas cenas de luta, não é nada super violento nem forçado, tá mais pra divertido do que pro brutal. E o Kevin James surpreendeu bastante porque ele fez um monte de treino real pra gravar o filme, então dá pra sentir ali um esforço genuíno, sem falar que tem umas participações especiais de lutadores reais do UFC que deixam tudo mais autêntico. Agora, o mais legal é a mensagem, porque o Professor Peso Pesado fala sobre não desistir, sobre correr atrás do que importa e principalmente sobre como um simples ato de coragem pode inspirar um monte de gente. É aquele tipo de filme que você assiste numa tarde de boa e termina com um sorrisão no rosto. E ele também tem uma pitadinha de romance, nada exagerado, só o suficiente para dar um charme. Enfim, se você gosta de um filme com alma, uma comédia leve com um toque de ação e aquela vibe meio feel good que levanta o astral, dá uma chance para o Professor Peso Pesado, porque é diversão garantida. Então veja lá na Max, Professor Peso Pesado. E é isso, pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes lá da Max. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Max pra você, beleza?
Muito obrigado. Se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos aí eu tô de volta, trazendo mais um videozão pra você. Até mais. E fui.